Olá, queridos amigos, tudo bem? Você sabia que em uma execução fiscal que envolva a cobrança de contribuições previdenciárias, nos seus embargos à execução, uma das linhas de defesa deve ser a cobrança em excesso do valor em razão das verbas de natureza indenizatória. Inclusive, nós dispomos de petições, tá? De defesas em contribuições previdenciárias em execuções fiscais, tanto no nosso livro, como se tornar um especialista em execuções fiscais, como no nosso super pacote de petições, de mais de 72 petições, com defesas prontas que vão te ajudar. Mas é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, se você for procurado e aquela execução envolver a cobrança de contribuições previdenciárias, eu quero dar uma dica para vocês hoje, tá? Alegue que está existindo uma cobrança em excesso, a maior, tá? Em razão de, naquele débito que está sendo envolvido na execução fiscal, possuir verbas de natureza indenizatória. O que seria isso? O julgamento dos nossos tribunais e a própria legislação que estabelece a cobrança das contribuições previdenciárias estipula que só deve existir a obrigação patronal, né, do pagamento das contribuições previdenciárias quando existe a contraprestação do serviço. E existem alguns momentos, algumas situações que não existirá essa contraprestação dos serviços e as jurisprudências dos nossos tribunais são pacíficas, inclusive o STF está agora pacificando esse tema em várias situações de que não deve existir o pagamento das contribuições previdenciárias. Verbas de natureza indenizatória, aviso prévio indenizado, agora recentemente foi o salário maternidade. Então, assim, não existir a contraprestação do empregado, não deve existir o pagamento das verbas indenizatórias. Quando a gente recebe uma execução fiscal, na CDA não está dizendo se tem verbas indenizatórias ou não na CDA, né? Ela é muito fria, muito objetiva, diz somente que é contribuições previdenciárias, o período, bota a legislação e você que se vire. Mas como você quer, digamos assim, jogar terra nas pretensões aí da Fazenda Nacional, você alega, eu sempre alego, que aquela cobrança é indevida, porque dentro daquela cobrança existem verbas de natureza indenizatória. E como é que você vai saber isso? Você pede, no decorrer dos embargos à execução, que sejam anexados nos embargos a cópia do processo administrativo, porque os embargos, ao contrário da exceção de pré-executividade, a dilação probatória é ampla. Então, o que você puder pedir, que venha de documentos, até porque num documento desse eu já peguei assim, uma relação que tinha várias contribuições previdenciárias, uma tinha lá que era aviso prévio indenizado, eu digo, opa, tá aí, ó. Aí a Fazenda disse, não, mas foi só uma dentro desses milhões. Não, mas está sendo cobrado coisas indevidas. Quer dizer, só isso você já consegue aí, olha, protelar aí as pretensões não é protelar o termo, né, que a gente usa, ganhar um tempo precioso até para o seu cliente se capitalizar, lá na frente poder aderir um parcelamento, não ser prejudicado em uma execução fiscal, que ela prejudica demais uma empresa. E eu tive um caso agora recentemente que o juiz indeferiu esse pedido, tá? Da juntada do processo administrativo, julgou improcedente os nossos embargos, nós levamos a situação ao TRF e o TRF entendeu ser imprescindível que ele juntasse o processo administrativo e que após o processo administrativo fosse designada uma perícia, tá? Para ver o quanto que estava sendo cobrado de verbas indenizatórias. E houve a reforma, né, a anulação da sentença, o processo voltou para o juiz de primeiro grau. Chegando lá, ele determinou que fosse nomeado um perito, o perito veio, deu os seus custos, né, os seus honorários periciais, foi R$ 7.500. Depois disso, o que é que eu fiz? Entrei com uma outra petição, alegando que a empresa estava passando por dificuldades, que era um período de Covid, que juntei até uns extratos dela mostrando que ela estava com débito, com inscrição no Serasa, com títulos protestados, sendo executados em outros processos, que a crise dela só estava aumentando nos últimos anos, que ela não tinha condições de pagar esse valor, porque aquele valor iria fazer falta no pagamento até da própria folha de funcionários. O que é que aconteceu? E pedimos benefícios da justiça gratuita. E o juiz, até para uma grata surpresa minha, concedeu esses benefícios da justiça gratuita. Então, todas essas histórias, pessoal, isso aqui é um caso recente, mas eu conto aqui que é necessário
você solicitar o processo administrativo, que talvez peça uma perícia, e você já pede logo assistência judiciária, porque o seu cliente não tem condições, se você tiver uma documentação forte que prove isso. Tudo isso aqui está na página 73 do nosso livro, Como se tornar um especialista em execuções fiscais. E lembrando também a vocês que agora nós lançamos recentemente um super pacote de super petições, 72 petições que eu separei dentro de um acervo de mais de 5.000 petições que eu tenho aqui no meu computador, que eu utilizo muito no meu dia a dia, que eu tenho um retorno financeiro excelente. Então, se você se interessar, só até a próxima semana, no começo de junho, né, até a primeira quinzena de junho de 2021, essas petições estarão sendo vendidas de R$ 700 por 497, dá menos do que R$10, bem menos do que R$10 cada petição, e todas elas são de extrema importância, contendo inúmeras defesas em áreas fiscais diferentes. Se você se interessar, é só acessar o nosso site rpcursostributarios.com, certo? Que lá tem um super pacote, inclusive com o desconto para você adquirir, entrar no grupo VIP e adquirir com desconto. Ok, pessoal? Então fique atento a esse detalhe, peça sempre o processo administrativo nos embargos, a execução fiscal, e depois do processo, a depender do caso, solicite perícia. Esses pedidos são fundamentais para que você consiga o seu objetivo daquela dívida não chegar no patrimônio do seu cliente. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.